Volta na hora das notícias do esporte. Diretoria trabalha no feriado para contratar e renovar com os jogadores. Chegada de Mariano Sosso foi decisiva para a renovação de Alan Ruiz. Alisson, Cassiano e Jordan renovam contrato com a equipe do esporte. Um grande abraço, muito boa tarde para o Perigoso da Transamérica. Carlos Miguel. Rapaz, o que é que o povo vai pensar de mim? Boa tarde, Miguel. Tudo bem? Tudo bem, amigo. Um abraço. Você é um perigoso do bem, tá certo? Obrigado. Um abraço para você, um abraço para toda a galera da Transamérica. Ótimo feriado de Nossa Senhora da Conceição, aqui no Recife. Antes de começar o nosso noticiário, viu, Maíus? Deixa eu lhe deixar bem informado que Ágata é a personagem de Eliane Giardini na novela Terra... Outro noveleiro, é? Temos outro? Em tempos de... amigo, à noite, quando se tem movimentação do mercado da bola, aí dá para acompanhar um pouquinho. Tá certo. A equipe... Ontem a gente tinha aqui na Transamérica Mário Júnior e Tarcísio Michel de 10h40 da noite discutindo novela no grupo. Foi. Aí, de repente, né? Você tava no silêncio ali na moita, mas tava ligado. Tava acompanhando o grupo e a novela. Vamos em frente. Como eu falei, Maílson, hoje é feriado só no Recife. Então, diretoria rubro-negra, comitê gestor, os dirigentes rubro-negros estão trabalhando, logicamente que um ritmo um pouco mais leve neste feriado, mas continuam no mapeamento de jogadores para a renovação de contrato com aqueles que já pertencem ao elenco e que terminaram o contrato recentemente, e também buscar novos atletas. O Sport trabalhando nessa sexta-feira, o técnico Mariano Sosso, logicamente, está num ritmo mais tranquilo, porque ele teve 2 dias frenéticos aí para a chegada tanto de Lima do Peru até a capital pernambucana, chegou na madrugada, foi apresentado ontem, deu uma longa entrevista coletiva, foi bem direto e objetivo nas respostas, prometeu, inclusive, estudar melhor português para compreender e ser compreendido e, logicamente, para assimilar, passar com mais tranquilidade o que ele quer de filosofia de trabalho para os jogadores, que é um futebol bem propositivo, um futebol para frente, que começa desde o goleiro, como a gente vem falando. O Mariano Sosso, inclusive, pegou informações de Sampaoli, do Vojvoda, da comissão técnica desses treinadores, para conhecer um pouco mais o Sport Clube do Recife e para dizer sim ao esporte. Quando ele foi sondado, recebeu a proposta, logicamente ele correu para os treinadores argentinos para saber o que eles pensam, o que eles conheciam do esporte, e aí as referências foram boas, as informações foram boas, e aí ele topou e veio dirigir o Leão da Praça da Bandeira na próxima temporada. O que é que ele vai encontrar quando começar efetivamente a trabalhar com os jogadores? A pré-temporada começa dia 27. Daqui até lá, se a pré-temporada fosse hoje, ele ia ter como time, elenco, goleiro Denis, que terminaria agora, mas devido à cirurgia, vai ficar mais 2 meses, mas esse está no DM. O goleiro Renan, o goleiro Jordan, que renovou e o Sport ainda não oficializou. Zagueiro Sabino tem contrato até 2024, mas também vai começar o ano no DM. Chico tem contrato até 2024, mas deve ser emprestado. Laterais, Roberto Rosales, venezuelano. O lateral direito Everton tem contrato até 2026, deve ser emprestado. Eduardo tem contrato até 31 deste mês, não foi procurado, não deve ficar no Sport. Felipe está emprestado pelo Goiás até o dia 31 deste mês, o Sport está tentando renovar. Fabinho, o Sport já renovou, o jogador aceitou inclusive a redução salarial. Ítalo tem contrato até 2025, é meio-campista. Fábio Matheus até 2026, permanece. Pedro Martins até 2025, permanece. João Igor, volante, permanece. Tem contrato até este ano, mas o Sport está negociando aí também uma possível renovação. Juan Xavier tem contrato até 2026. O meia Lucas André até 31 de dezembro deste ano, mas como é atleta da base, pode ser que o Sport consiga aí uma renovação tranquila. O atacante é que o Sport não tem nenhum, então vai ter que quebrar a cabeça aí junto com o Mariano Sosso, porque Labandeira deve voltar para o Sporting do Uruguai,
tem contrato até 2023, até dezembro. Gian tem contrato até 2024, é da base. Paulinho é da base, tem contrato até 2025. Estes jogadores são para compor elenco, né? Edinho, o Sport está tentando renovar, tem contrato até dia 31 deste mês. Então, esta é a situação que o Sport tem neste momento. Os jogadores que já saíram, Wagner Love, mas o Sport está tentando uma renovação aí de contrato. O Fabrício Daniel retornou ao Curitiba, Negueba já está indo para o Ceará, Wanderson também já deixou o clube, Gabriel Santos volta para o São Bernardo, o volante Ronaldo Henrique já fez aí, não houve a renovação, contrato encerrado, inclusive estava para ir para o Sporting Cristal lá do Peru, sob o comando do Anderson Moreira. Natan, do Pouso Alegre, já tem pré-contrato com Fortaleza, Diego Souza também já se despediu, e essa é a situação dos jogadores, além do Igor Carius, que já tinha saído antes da Série B acabar, viu, Maílson? Agora o Alan Ruiz pesou muito o Mariano Sosso para a renovação dele. Pois é, o meio argentino já queria ficar, né? Já disse ao torcedor pelas redes sociais que iria ficar no Sport. O Sport estava tentando uma negociação com base numa redução salarial, mas aí a chegada do Mariano Sosso foi fundamental. O Sport renovou com esse atleta, mas também, curiosamente, não oficializou. Nem oficializou a renovação com Alan Ruiz, nem oficializou a renovação com o goleiro Jordan, que o Brusque já havia liberado e o Sport vai pagar 100% dos salários. Então, são jogadores que renovaram, além do Alisson Cassiano, que este sim foi oficializado, mas o Sport, curiosamente, ainda não oficializou a renovação desses dois atletas que interessavam ao Leão, e aí vão trabalhar agora com o Mariano Sosso. Pois é. Agora, Miguel, em relação ainda à equipe do Sport, tem a renovação do Alisson Cassiano e do Jordan, né? Jogadores que ficam para a próxima temporada. O Alisson Cassiano demonstrou-se muito útil e o Jordan terminou a temporada como titular. Terminou. E o Brusque fez essa liberação para a negociação com o Sport Clube do Recife. O Sport vai pagar 100% dos salários do atleta. Ele vai permanecer na próxima temporada, goleiro Jordan. O Sport não vai ficar com o percentual dos direitos econômicos. Pode optar por essa compra no final do ano que vem. Tá certo? O Sport acertou com o Brusque que vai pagar o salário integral do atleta, então ele fica na capital pernambucana para a próxima temporada. Já é o goleiro que pode ser considerado o titular, já que o Denis está nessa recuperação de cirurgia no joelho, foi menisco, então o Denis, inclusive, vai ter que renovar contrato com o Sport por mais 2 meses, que é o tempo do tratamento. Falar em tratamento, Alisson Cassiano, para responder sua pergunta, também já estava oficializado. O Sport renova por mais uma temporada e foi um bom zagueiro também, como você bem disse, pegou alguns jogos como titular. Então, na ausência do Sabino, que está se recuperando de uma cirurgia que ele passou no pé esquerdo, por conta daquela fissura no pé, a cirurgia foi realizada nessa semana, inclusive na cidade de Santos, em São Paulo, mas o jogador fica fazendo o tratamento no CT em Paratibe, até a recuperação e a fisioterapia até ter alta dessa fisioterapia. O Alisson Cassiano deve começar como titular, já que o Sabino está no departamento médico, então a dupla de zaga titular do Sport, hoje, se começasse o campeonato, seria o Alisson Cassiano ao lado do Thierry. Falei aqui dessa questão da fissura no pé do Sabino, essa cirurgia que ele fez foi até uma surpresa, porque o Sport queria fazer um tratamento sem a intervenção cirúrgica, mas para acelerar esse tratamento, e a decisão dos médicos foi realmente fazer a cirurgia nessa fissura no pé esquerdo que sofreu o Sabino. Ô Miguel, em relação ainda, para a gente arrematar, Wagner Love, qual é o estágio? Ainda aguardando a resposta do jogador. O Sport realmente fez uma proposta, está conversando com o staff do atleta, ele não tem vínculo mais com o Sport, então é uma negociação que parte do zero, né? Assim como o Náutico fez a proposta, o Sport também fez a proposta, agora depende tudo do Wagner Love. Ele segue num cruzeiro com a família, o que pesa para ele, pro Sport, é que o jogador já está instalado aqui em Recife com a família, o filho dele joga no Sport, ele já conhece a estrutura do clube, então isso pesa a favor em prol do Sport. Mas houve aquele desgaste no final da temporada e eu não sei se Wagner Love vai optar pelo Náutico ou pelo Sport
só por conta daquele desgaste que teve, inclusive, com o torcedor. Porém, Love termina a Série B como artilheiro do Sport na temporada, 23 gols, artilheiro do Sport na Série B com 11 gols, o líder em assistências com mais de 10 assistências em campo para gol. Então, os números dele, apesar de ter feito esse jejum sem balançar as redes e aquele desgaste com o torcedor, os números deles para o Sport são altamente favoráveis. Seu convidado daqui a pouco aqui no TFC, Miguel. Nós vamos ouvir Mariano Sosso falando já da questão de trazer ou não um jogador estrangeiro para atuar no Sport no ano que vem. Esporte. Carlos Miguel. De volta aqui no TFC, neste feriado, vamos ouvir a palavra do técnico do Sport, Mariano Sosso, falando inclusive dos jogadores que ele já conhece do futebol brasileiro, do Esporte Clube do Recife, de todas as informações que ele recebeu do Leão antes de chegar à capital pernambucana. A partir de haber efectivizado, concretado el vínculo entre la directiva y mi persona, estamos trabajando incansablemente en lo que es la estructura y el diseño de nuestra plantilla, de nuestro plantel. Dentro de lo que usted señala, estamos intercambiando opiniones para poder determinar en función de las necesidades que identifiquemos, pensando en conservar lo valioso de este plantel, que es un motivo por el cual también he tomado este desafío, y jerarquizar a partir de refuerzos que puedan desembarcar en nuestro equipo. No podría otorgar precisiones ni nada concreto al respecto porque estamos en plena tarea.